ok? Bom, continuando, nós vamos dando prosseguimento à segunda disciplina, que é comunicação e empreendedorismo. Vocês estão acompanhando? Está tudo certo? Sim, professor. O que a gente viu aqui na disciplina? A gente viu o que é comunicação, o que é empreendedorismo, conceito, perfil, o empreendedorismo corporativo, ou ele é chamado de intraempreendedorismo, franquias, matriz SWOT, MEI e modelo Canvas. Foram esses conteúdos que nós trabalhamos esse mês de agosto e setembro. E a prova, de novo, foi elaborada tendo esses elementos na prova. São 5 questões tendo esses elementos. Vamos começar com a definição de comunicação. A comunicação é uma possibilidade sistêmica e integrada, é um laço que envolve a organização num sentimento de unidade. Esse entrosamento é que garante o sucesso e os resultados. A comunicação, ela é o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer coisa, quer no relacionamento pessoal, quer na comunicação entre as pessoas envolvidas em uma organização. Temos que ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, uma comunicação que as pessoas consigam entender e saibam o que eu estou falando. Beleza? Pode continuar? E a comunicação, se ela não for superada, ela vai vir com barreiras. O que é barreiras? São os dificultadores. Essas barreiras, elas podem ser ruídos que interferem, ou essa interferência acarreta num entendimento errôneo, ou numa comunicação errada. Pode ser também barreiras físicas, o aparelho, o barulho, onde eu estou falando, o local dá uma interferência. Ou pode ser uma barreira fisiológica. O que significa? Deficiência, a pessoa não consegue entender, a pessoa não compreende. Ou uma barreira semântica, que é uma dificuldade da linguagem. Aqui, para nós, por exemplo, é mexerica. Se a gente for para um outro contexto, Rio de Janeiro é tangerina. Para nós é mandioca. Num outro estado é aipim. Então, existem essas barreiras semânticas que passam a ser um dificultador da aprendizagem. E as barreiras psicológicas, que são ligadas aos preconceitos, às visões que cada cultura tem e aos estereótipos que acabam sendo dificultador da comunicação. Então, toda comunicação, ela é um potencializador, tem que ter essa comunicação, só que quando ela vem também com algumas barreiras. E essas são as barreiras que podem estar causando um prejuízo ou uma dificuldade no entendimento da comunicação. Bem, os comportamentos mais comuns. Vocês se lembram que para que a comunicação aconteça, eu tenho que ter uma pessoa que vai gerar a comunicação e um receptor, a pessoa que vai receber essa comunicação. E os comportamentos mais comuns que dificultam o receptor de entender a comunicação são a avaliação prematura. Ele já faz um julgamento antes de você começar a falar. Ou uma escuta seletiva. O que significa isso? A gente só escuta aquilo que a gente quer. O resto a gente descarta. Uma escuta parcial. Eu não posso ter uma informação muito longa. Se eu tiver uma informação muito longa, a pessoa vai só reter algumas informações. E o preconceito e os comportamentos defensivos. Cada um de nós tem um comportamento defensivo. De repente, você está passando uma informação criticando o receptor. Então, ele já vai se autodefender naquele momento. Oh, peraí, não fui eu que fiz isso. A gente vai entrar agora no empreendedorismo.
Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processo. Hoje em dia a gente fala muito de empreendedor, empreendedor, empreendedor. Cresce cada vez mais o número de pessoas que estão investindo no empreendedorismo. Ou seja, estão abrindo seu próprio negócio, estão abrindo a sua própria área de trabalho. Então, o empreendedor é aquela pessoa que percebe oportunidade e cria meios para perseguir, para ir atrás dessa oportunidade. O processo de empreendedor envolve funções, envolve ações, envolve atividades e percepção de oportunidade e criação de meios para persegui-la. Então, quero investir em um negócio, então eu vou ter que estudar, planejar, me organizar para me empreender naquele negócio. Empreendedorismo, ele é diferente do empresário, porque o empresário é uma condição jurídica. É o indivíduo que foi a um órgão público e registrou uma empresa no seu nome. O empreendedor é diferente. Ele tem um comportamento, é uma condição do empresário, porém diferente. Ele vai ter também, a empresa vai ter uma cara, mas é diferente do empresário. O empresário, ele coloca o seu nome, o empreendedor, não. O empreendedor é um negócio, ele tem uma identidade, e nesse negócio ele direciona com mais eficiência rumo aos seus objetivos. Então, empresário é diferente de empreendedor. O empreendedor, com relação ao perfil, existem as qualidades que se destacam. Para que eu possa ser um empreendedor de sucesso, eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que ir atrás do que eu quero, eu tenho que ter visão, uma pessoa visionária, olhar para frente, coragem para se arriscar, firmeza, decisão, saber decidir, respeito, a atitude de respeito ao ser humano, capacidade de organização e direção. Ainda continuando, o perfil do empreendedor. O empreendedor, ele deve estar alicerçado em 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, a conviver e a ser. O que significa aprender a conhecer? Ter conhecimento, pouquinho de conhecimento naquilo que eu vou investir, naquilo que eu vou empreender. Aprender a fazer, saber conviver com o diferente e saber ser. Com isso, se ele tiver alicerçado nesses 4 pilares da educação, aprender a conhecer, fazer, conviver e ser, com certeza ele já tem um perfil, ele já está à frente do concorrente. Porque essas habilidades vai fazer com que ele tenha autonomia e competência no seu trabalho, naquele negócio que ele está empreendendo. O empreendedor. Quem é o empreendedor? O empreendedor é o visionário, é um sonhador, é a pessoa que está pronta para a mudança, é a pessoa que tem uma personalidade criativa. Pessoas não são obstáculos, ele vai atrás do seu sonho naquilo que ele quer. O administrador é diferente. O administrador, ele planeja, ele é pragmático, ele vive no passado, ele se apega no status, ele é treinado para ver os problemas. E ele vê no problema, ele foca no que ele vai fazer. E organizador. Deu para perceber que é diferente? Você conseguindo acompanhar, gente? E o técnico? Técnico é a pessoa que faz, que adora consertar. Ter o que fazer, tarefas compreende cumpridas. É feliz no trabalho e possui modo de fazer. Então, nós temos 3 perfis aqui que são diferentes. O empreendedor é diferente do empresário, é diferente do administrador, é diferente do técnico, tá? São perfis diferentes. Basicamente, o que difere é que o empreendedor, ele é uma pessoa que ele olha para frente, ele é visionário, ele está disposto a aderir às mudanças. E ele tem uma personalidade criativa, diferente dos outros 2. Definição do empreendedorismo corporativo. Tanto faz eu falar de empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo.
Quando eu falo intra, é dentro da organização. O empreendedorismo corporativo ocorre dentro da empresa, dentro da própria organização, quando a organização busca gerar melhorias e inovações. Desta forma, ela ajuda a impulsionar os resultados, criando vantagem competitiva e satisfação nos clientes. Quem é que vai ser o empreendedor? É o colaborador. O colaborador que não é o chefe e nem o dono da empresa, então é a equipe. É conhecida também como intraempreendedorismo, dentro da empresa, e busca solucionar, desenvolver produtos e incrementar processos, gerando valor dentro da empresa. Uma empresa que faz bastante disso é a Google. A Google tem equipes e as equipes criam soluções, criam valores, produtos diferenciados para agregar na empresa Google. Tá? Então, é intraempreendedorismo. Empreendedorismo corporativo é a mesma coisa. É o empreendedorismo dentro da organização. As vantagens do empreendedorismo. Primeiro, mentalidade inovadora, eu tenho que estar aberto ao novo. Aumenta a colaboração, ganha na produtividade, a empresa ganha, eu consigo reter talentos, reter ideias, e ainda por cima a empresa ganha porque não vai demandar custo nenhum. São só ideias, projetos novos que vão agregar para a organização. O que é preciso para que eu possa ser um empreendedor? Primeiro, eu tenho que entender a cultura da empresa. Eu tenho que entender o que ela trabalha, aonde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Buscar entender a empresa de dentro para fora. Eu tenho que começar dentro para depois colocar essas ideias para fora e não ter medo de experimentar o novo. É muito bacana porque a empresa não demanda custo nenhum. São ideias, são equipes que podem estar trabalhando para transformar a empresa. Começa de dentro para fora. Bem, a gente passa agora para a franquia. Franquia é uma nova modalidade, tem crescido muito no nosso Brasil, e é uma modalidade em franca expansão. Porque eu vou obter uma marca, e essa marca eu vou aquela marca. É como se eu fosse um empregado daquela marca que eu estou comprando, que eu estou demanda um custo mensal que você vai ter que pagar e as regras que você vai ter que seguir da franquia. Então, eu vou ter que ter o logo, as cores, o modelo, agregado a todo modelo que a franquia prega. Mas, fora isso, eu também tenho ganhos. Eu tenho consultoria, eu tenho serviços, eu tenho o poder jurídico, eu tenho pessoas que vão agregar também para que eu possa ter a minha franquia em pé. Ainda o que é franquia? No dicionário, se a gente for ver, franquia significa conceder, permitir, facultar, facilitar. Franchise é o sistema por meio do qual uma empresa ela possui know-how e cede a sua marca para que você siga de acordo com os padrões, de acordo com as normas de operação. Então, eu vou montar na minha garagem um quiosque do McDonald's? Não. Eles vão vir, vão fazer um estudo, há um planejamento, aonde você vai poder montar o seu quiosque. Pode ser um espaço físico de uma loja ou uma barraquinha de quiosque. Porém, não é onde eu quero, do jeito que eu quero. Vai ter todo um estudo, todo um planejamento, aonde eu vou poder usar essa marca, como que vai ser. Eu estou cedendo a uma pessoa a minha marca. Então, tem todo um planejamento dessa marca. Aí nós vamos para o microempreendedor individual. Hoje a gente fala muito nisso. Quem pensa
em ser um empreendedor, é muito importante estar vinculado, ter um MEI. O que significa um MEI? É um registro, é uma identidade. Então, o seu negócio, ele passa a ter uma cara, ele passa a ter um registro. E esse registro, ele vai assegurar muitos benefícios para você e para o seu negócio que você está investindo, tá? Isso começou em 2008, com a Lei 128, buscando formalizar os trabalhadores que até então eles tinham diversas áreas de trabalho, mas não tinham amparo legal, não tinham segurança nenhuma. E essa lei veio facilitar o microempreendedor individual, agregando também para ele alguns benefícios. Mas ele paga também uma taxa mensal, mas em torno de R$ 50 para ser um microempreendedor individual. Bom, existem vários benefícios. Aposentadoria, você vai ter aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, facilidade na abertura e obtenção de créditos no banco, você leva lá o número do seu MEI, você consegue descontos, emissão de notas fiscais, você vai poder ter um serviço e ter notas fiscais, e redução do número de impostos, sai um imposto um pouco mais em conta. A matriz SWOT, eu falei na outra aula, mas eu falei besteira, a matriz SWOT é dessa disciplina, desculpem, gente. A matriz SWOT, ela vai fazer com que vocês tenham um olhar mais profundo sobre empreendimento e também para vocês. O SWOT significa o quê? A função do SWOT é alcançar os objetivos, tanto do aspecto interno quanto do aspecto externo da empresa. Ele é chamado também de FOFA, tá? E a gente pode olhar para nós ou para a minha empresa, vendo as fragilidades, pontos fortes e os pontos ameaçadores. Bom, as vantagens do SWOT. Ele busca considerar onde a empresa está, rever o clima econômico, examinar os pontos fortes e fracos, comparar a organização com seus concorrentes, identifica oportunidades e ameaças. E aqui tem esse quadro, onde eu coloco as forças, que é o strength, weaknesses, fraquezas, oportunidades, e tiers, que é ameaças, tá? Quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças do meu negócio. Ou, se eu estou fazendo para mim enquanto pessoa, o que eu tenho de positivo, de forças, o que eu tenho de fraqueza, de negativo, o que eu tenho de oportunidades, aonde eu enxergo eu de oportunidade, e o que me ameaça. Esse quadro, esse círculo, ele é muito importante, que permite você ter uma visão da sua empresa, como está e como que você tem que fazer para melhorar. Quando a gente fala de forças, a gente está falando de dentro, das vantagens internas. O que eu tenho de dentro da minha empresa? Por exemplo, qualidade no serviço, prestação de atendimento ao cliente, solidez financeiras. Fraquezas, também ainda interno. O alto custo, má imagem, instalação inadequada, vamos supor que fica num lugar que entra chuva, uma marca fraca que não agrega venda. Então, quando eu falo em forças, em fraquezas, eu estou me referindo ao interno. Quando eu falo de oportunidades e ameaças, eu estou me referindo ao aspecto de oportunidade que eu tenho de positivo, ao externo. Por exemplo, mudanças ou falência, né? Quando eu falo de ameaças, eu vou estar falando o que eu tenho de negativo. O que está me fazendo de negativo? Novos competidores, perda de trabalhadores, enfim, o que eu tenho de negativo que está me ameaçando o negócio de ir para frente. E a gente tem também o Canvas. O Canvas, ele surgiu com Alexander e ele começou a desenvolver o Canvas através do Design Thinking. O que é isso? Ele utilizou um modelo gráfico e esse modelo que ele utilizou, ele fez um PowerPoint e mais tarde
teve o nome de Canvas. Ele separou o Canvas em 9 blocos. E esses 9 blocos para que você possa enxergar passo a passo como estão os seus negócios. O primeiro bloco, a gente está aqui, é muito importante a gente ver o cliente. O cliente está aqui no final, mas ele é a peça mais importante. Olha aqui, nós temos um bloco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O cliente está aqui, mas ele está olhando para todo esse processo. Então, o meu cliente, ele é o ponto de partida e é o ponto inicial do meu segmento. Primeiro é o meu cliente. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar no meu cliente. Aí a gente vem no primeiro bloco. O primeiro bloco, as parcerias. Quais são as minhas parcerias chaves? Os meus fornecedores? Que atividade eu vou oferecer? Tá? Que serviço eu vou oferecer? Que recursos eu vou oferecer? Qual é a proposta que eu vou oferecer para esse cliente? Como que vai ser esse relacionamento com o cliente? Como que eu vou atender esse cliente? Como que eu vou fazer? Que canais eu vou utilizar? Vou utilizar da internet, vou utilizar da net, da loja física? Que segmento eu vou fazer? E, por fim, tudo que vai entrar e o meu caixa positivo. Aqui então, tudo que entra. Lógico que eu tenho negócio, eu não tenho só despesa, eu tenho que ter também um fluxo de entrada também, de lucro. Então, tudo que vai entrar, estrutura de custos e o meu lucro. Então, esse é o modelo Canvas pensado segundo o modelo de Design Thinking, tá? Que é muito importante, que a gente pode também agregar isso dentro de uma empresa, de uma organização, ou como eu vou empreender um negócio. Sempre olhando primeiro para o meu cliente, tá? Ele é o meu ponto de partida. Vamos voltar? E aí, gente? Tranquilo?